Boa tarde, meu nome é Andressa. Eu vou falar um pouco sobre a regra 5, que é os árbitros. Autoridade dos árbitros. As partidas serão controladas por 2 árbitros, árbitro principal e árbitro auxiliar, que terão plenos poderes para fazer cumprir as regras do jogo de futsal. Poderes e deveres. Os árbitros, em suas funções, exercerão os seguintes poderes e deveres que as regras lhe outorgam. Aplicar as regras de jogo do futsal é decidir sobre qualquer divergência oriunda de prática, sendo suas decisões, em matéria de fato finais e irrecorríveis, desde que se relacione com o resultado da partida. Controlarão a partida em cooperação com o terceiro árbitro, a notário e o cronometrista, sempre que necessário. Decidirem se as bolas colocadas à disposição para a partida atendem suas exigências da regra oficial. Decidirem se o equipamento dos jogos cumpre as exigências da regra 4. Relatar todos os incidentes que ocorrem antes, durante e após a partida. Interromper a partida por qualquer tipo de interferência externa. Se um jogador estiver sangrando, deverão solicitar a substituição ou retirada do mesmo para que seja atendido e medicado, somente podendo retornar após examinado por um dos árbitros ou terceiro árbitro, anotador e ter sanado irregularidade. Não devem permitir que as pessoas não autorizadas entrem na superfície do jogo. Devem autorizar o início ou reinício da partida após as interrupções. Os árbitros não devem permitir a entrada da equipe médica na quadra de jogo antes de autorizados. Devem usar sempre as sinalizações corretas de acordo com o livro de regras. Devem remeter para a entidade responsável o relatório da partida. O número 20 deve ser sinalizado com o dorso da mão virada para o terceiro árbitro, anotador e indicador com 2 dedos. Do número 16 ao 19 devem ser sinalizados para baixo com o dorso da mão esquerda com os 5 dedos e o dorso da mão direita complemento. As sinalizações acima do número 20 devem ser sinalizadas para cima, sendo as dezenas com o dorso das mãos e as unidades com a palma das mãos. Árbitro principal poderá suspender temporariamente ou definitivamente a partida quando julgar necessário pelo descumprimento das regras de jogo de futsal. Poderá suspender temporariamente ou definitivamente a partida por qualquer tipo de interferência externa. Autoriza o início do jogo no primeiro e segundo período da partida e no tempo suplementar. Deverá estar do lado da mesa de anotações para o início do primeiro e segundo períodos e do tempo suplementar, podendo trocar de lado quando julgar necessário e para agilizarem o reinício da partida. Após a marcação dos gols, o árbitro que estiver ao lado da mesa de anotações é quem autoriza o reinício da partida. Segundo árbitro, deve estar preparado para substituir o árbitro principal em caso de necessidade. Em caso de divergência com o árbitro principal, prevalecerá a decisão do árbitro principal. Decisão do árbitro. As decisões dos árbitros com relação ao jogo, incluindo se foi ou não foi gol e o resultado final da partida é definitivo. Os árbitros poderão modificar uma decisão unicamente quando se derem conta de que tomaram uma decisão incorreta, desde que não tenham reinício ou, dependendo do caso, terminando a partida. As decisões do árbitro principal prevalecerão sobre o segundo árbitro de ambos assinalarem uma infração em desacordo entre eles. Responsabilidade dos árbitros. Os árbitros não serão responsáveis por qualquer tipo de lesão sofrida por jogador, membros da comissão técnica ou torcedores. Qualquer dano a todo tipo de propriedade, qualquer outra perda sofrida por qualquer pessoa, clube, empresa, associação ou entidade similar onde se joga a partida. Entre tais situações pode estar uma decisão pela comissão da superfície de jogo, seus arredores,
situações atmosféricas que não permitam disputar a partida. Uma decisão de suspender definitivamente a partida por qualquer motivo. Uma decisão sobre os acessórios e equipamentos utilizados durante a partida. Uma decisão de interromper ou não o jogo para permitir que um jogador lesionado seja transportado para fora da superfície de jogo para ser atendido. As decisões de marcar uma infração devem ser tomadas nos segundos depois de ocorrido, mas não poderá voltar atrás após ter sinalizado a vantagem. Os árbitros devem ter atenção nos lances fora da jogada onde a bola esteja sendo disputada. Todas as sinalizações de numerações devem iniciar sempre pelo braço esquerdo. Regra 6. Terceiro árbitro, anotador e cronometrista. O terceiro árbitro, anotador e cronometrista, exercerão suas funções numa mesa do lado de fora da quadra do jogo, próximo à linha divisória do meio da quadra, junto à zona de substituição. O terceiro árbitro, anotador, terá como atribuições: auxiliar o principal, segundo árbitro e cronometrista, preencherá a súmula com todos os jogadores e membros da comissão técnica das equipes que vão participar do jogo. Auxiliar no controle de substituição das bolas para o jogo a pedido dos árbitros. Auxiliará no controle do equipamento dos substituídos antes que entrem na quadra de jogo. Anotará o número dos jogadores que marcam gols. Informará ao cronometrista a solicitação de pedido de tempo técnico quando um membro da comissão técnica de uma das equipes solicitar. Efetuará o sinal respectivo da solicitação do pedido de tempo técnico depois que o cronometrista apitar, para informar aos árbitros e a qual equipe foi concedida no tempo. Anotará a súmula o tempo do jogo que foi solicitado e pedido de tempo técnico de cada equipe. Anotará todas as faltas acumulativas de cada equipe até a quinta falta em cada período. Efetuará o sinal respectivo de que uma das equipes cometeu a quinta falta acumulativa no período e colocará sobre a mesa. Do lado da defesa da equipe, uma bandeirinha vermelha indicativa da situação. Anotará o número e tempo do jogo em que os jogadores foram penalizados com cartão amarelo ou vermelho. Entregará ao treinador de cada equipe, antes do início do primeiro e do segundo período do jogo, plaquetá para a situação de pedido de tempo técnico e recolherá ao final de cada período, caso não tenha solicitado. Período de tempo técnico. Após a expulsão de um jogador, informará por escrito o tempo de jogo que poderá entrar outro jogador no lugar do expulso. O jogador substituído poderá entrar na quadra de jogo quando o cronômetro estiver marcando minutos e segundos para o término do período. Auxiliará os árbitros a supervisionar a entrada de jogador que tenha saído para arrumar o uniforme. Auxiliará os árbitros a supervisionar a entrada de jogador que tenha saído por motivo de lesão. Auxiliará os árbitros em qualquer tipo de erro referente a cartão vermelho ou amarelo, marcação de gols ou condutiva violenta fora do campo visional dos mesmos. Ajudará a supervisionar as pessoas na área técnica e o comportamento dos jogadores e comissão técnica no banco de reservas e qualquer irregularidade comunicarem aos árbitros. Anotar todas as interrupções de jogo por interferências externas ou internas, o tempo de jogo e o tempo paralisado e seus motivos. O cronometrista avisa o tempo terminou e um dos árbitros encerra o jogo. Em uma decisão por pênaltis, deve ir colocando no placar eletrônico o número de cobranças e os gols assinalados por cada equipe. Partidas internacionais.
Em partidas internacionais é obrigatória a presença de um terceiro árbitro e um cronometrista. Em partidas internacionais, é obrigatório o uso de placar eletrônico que marque o tempo de jogo, faltas, gols e período do jogo. Recomendações: o terceiro árbitro anotador e o cronometrista devem estar sempre atentos quando dá substituição de jogadores. E quando verificarem infrações, devem comunicar aos árbitros. O terceiro árbitro, anotador e cronometrista devem observar também as substituições feitas, tentando ludibriar os adversários e a equipe de arbitragem e informarem aos árbitros. O terceiro árbitro, anotador e cronometrista devem solicitar aos técnicos ou treinadores que permaneçam em seus locais permitidos para instituir as suas equipes. O terceiro árbitro, anotador e cronometrista devem auxiliar os árbitros a controlarem as camisas dos goleiros linhas, quando estes forem entrar na partida. O terceiro árbitro, anotador, deve portar as plaquetas de pedidos de tempo técnico e de controle do tempo de expulsões. Regra 7. Duração da partida, períodos de jogo. O tempo de duração de uma partida será cronometrado, dividido em dois períodos iguais, tanto no masculino como no feminino, considerando a menor resistência do organismo à informação e não poder exigir-se de jogadores de reduzida idade um esforço físico. Os tempos de duração das partidas serão os seguintes: para a categoria sub-20 e sub-17 serão de 40 minutos divididos em dois tempos, que serão 20 minutos. Para a categoria sub-15, sub-13 e sub-11 serão 30 minutos divididos em dois tempos, de 15 minutos. Para a categoria sub-9 e sub-7 serão de 26 minutos, dividido em dois tempos, de 13 minutos. Para as outras categorias, faixas etárias menores, as entidades estaduais deverão determinar ou homologar a fixação de tempo especial de duração de partida. Finalização dos períodos. O controle do tempo será de responsabilidade de um cronometrista que determinará com o uso de seu apito ou ao toque de sirene do placar eletrônico o final de cada período. Um dos árbitros, ao ouvir o sinal, finalizará o período ou a partida observando as seguintes situações: se tiver de ser executado ou repetido um tiro de segundo ponto, penal ou um tiro livre direto, a partir da sexta falta acumulada, o período em questão é prolongado até o tiro ser executado. Se tiver de ser executado repetindo um tiro penal, o período em questão é prolongado até o tiro ser executado. Se tiver de ser executado repetindo um tiro penal, o período em questão é prolongado até o tiro ser executado. Se a bola for chutada em direção a uma das metas, antes do cronometrista apitar ou a sirene de placar eletrônico tocar finalizando um dos períodos, os árbitros esperam que termine a trajetória da bola para depois finalizar o jogo. O período ou a partida finalizará quando a bola toque em qualquer jogador da equipe que executou o chute, exceto se havia executado um tiro livre, indireto, e a bola, após tocar no segundo jogador, se dirige à meta adversária. A bola bater na trave ou travessão, retorna ou for defendida pelo goleiro. A bola não é chutada diretamente à meta. A bola vai diretamente para a meta
e se anote um gol. A bola saia dos limites da superfície da quadra de jogo. A bola toque em um ou ambos os postes, no travessão, no goleiro ou outro defensor, e se anote um gol. A bola toque em ambos de postes, o travessão, no goleiro ou outro defensor, e não é marcado um gol. Não é cometida nenhuma infração sancionável com tiro livre direto, tiro livre indireto ou tiro penal. Se nesse intervalo for cometida uma infração sancionável com um tiro livre direto antes da sexta falta acumulada em uma das equipes, o período termina quando a bola não é chutada diretamente à meta, a bola vai diretamente para a meta e se anote um gol, a bola sai dos limites da superfície da quadra de jogo, a bola toca em um dos ambos os postes, o travessão, no goleiro ou outro defensor e seja marcado um gol. A bola toca em um jogador da equipe executante. Se nesse intervalo for cometida uma infração sancionável com um tiro livre indireto, o período termina quando a bola sai dos limites da superfície da quadra, a bola toca em um dos ambos os postes ou no travessão, após ter tocado no goleiro ou em outro jogador, defensor ou atacante, diferente daquele que realizou a cobrança, e se marca um gol. Tempo técnico. Cada equipe terá direito a 1 minuto de tempo técnico em cada período de jogo, devendo respeitar os seguintes princípios. Os técnicos, treinadores ou membros da comissão técnica das equipes deverão solicitar o tempo técnico apresentando a plaqueta de pedido de tempo técnico ao terceiro árbitro anotador ou ao cronometrista. O cronometrista concederá o tempo técnico quando a bola estiver fora de jogo e a reposição for a favor da equipe solicitante. Durante o período técnico, os jogadores poderão permanecer dentro ou fora da quadra de jogo. Se os jogadores forem tomar alguma bebida, deverão sair da quadra de jogo. Durante o tempo técnico, não será permitido que os jogadores reservas entrem na partida. Recomendações. O cronometrista deve estar sempre atento para não deixar o cronômetro correndo quando a partida estiver paralisada, também o cronômetro parado quando a partida estiver em andamento. O cronometrista deve estar sempre atento ao tempo de jogo para que, em caso de pane do placar eletrônico ou falte de energia elétrica, saber o tempo que ainda faltava para o encerramento da partida. Deverá ter sempre um cronômetro auxiliar. Recomendações. O cronometrista deve estar sempre atento para não deixar o cronômetro correndo quando a partida estiver paralisada, também o cronômetro parado quando a partida estiver em andamento. O cronometrista deve estar sempre atento ao tempo de jogo para que, em caso de pane do placar eletrônico ou falte de energia elétrica, saber o tempo que ainda faltava para o encerramento da partida. Deverá ter sempre um cronômetro auxiliar. Nos pedidos de tempo técnico ou durante os jogos, não permitir que jogadores recebam instruções do seu técnico ou treinador, que presente no ginásio tenha sido expulso no jogo ou que esteja cumprindo suspensão, devendo advertir e relatar os que descumprirem as exigências. Quando os capitões não solicitarem tempo técnico aos árbitros, ou os técnicos, ou treinadores, ou anotadores, ou cronometrista, juntamente com a plaqueta de pedido de tempo técnico, não deverá ser autorizado o tempo técnico. Na continuação de uma partida, somente poderão participar os jogadores e comissão técnica que estavam relacionadas em súmula. Quando o jogo estiver paralisado, o treinador pode dar instruções aos seus jogadores.